Procuradora de Massachusetts disponibiliza telefone para imigrantes denunciarem exploração no trabalho. Em Illinois, programa médico gratuito aos imigrantes pode estar com os dias contados. Mais de 150 mil imigrantes já se acumulam em cidades na fronteira com o México, esperando o fim da medida Título 42. Atenção com os golpes. Ladrões usam tecnologia para imitar vozes, fingir sequestros e pedir resgates. E em New York, evento brasileiro reúne empresários que buscam investimentos internacionais. Nas 2 primeiras horas, os governadores mostraram atrativos das suas regiões com potenciais de competitividade e de crescimento para atrair investidores externos e recursos internacionais. Olá, muito boa noite. Boa noite. Massachusetts, onde fica uma das nossas maiores comunidades brasileiras, anunciou a criação de um número de telefone exclusivo para os trabalhadores imigrantes, independente do status migratório deles. A ideia é denunciar qualquer tipo de exploração de mão de obra. A repórter Giovanna Locatelli mostra pra gente que o objetivo é proteger os direitos trabalhistas dos estrangeiros. A Procuradora-Geral de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, reforçou que todos os trabalhadores, independentemente do status imigratório, são protegidos pelas leis trabalhistas do estado. Essas proteções incluem o direito de receber o salário mínimo e horas extras integralmente e no prazo, direito a um local de trabalho seguro e saudável, livre de assédio sexual e outras formas de discriminação. Também o direito à proteção sob as leis do trabalho infantil e o direito de se organizar e ser devidamente classificado como empregado. O comunicado foi compartilhado com vários grupos comunitários e de proteção ao imigrante em diversos idiomas. Os trabalhadores que acreditam que seus direitos foram violados em seu local de trabalho podem ligar para a Fair Labor Hotline. O telefone 617-727-3465. É importante que todo trabalhador e trabalhadora entendam que existem medidas que garantem não só um ambiente livre de assédio sexual, assim como proteções contra roubo de horas extras, roubo de salário, assim também contra a discriminação. Independente dos status migratórios, todo trabalhador e trabalhadora que mora no estado de Massachusetts deve recorrer a serviços de proteção relacionados a violações dentro do local de trabalho. Illinois está pedindo socorro ao governo federal. O estado anunciou que o número de indocumentados morando na região superou as expectativas. Por causa disso, o governo estima que o programa de assistência médica gratuito que eles oferecem aos imigrantes não terá verba suficiente para atender a todos. Hoje vivem em Illinois cerca de 500 mil indocumentados, entre eles quase 4 mil pessoas com mais de 65 anos. O estado estima que esse alto número de pessoas vai gerar um custo de $1 bilhão para fornecer atendimento médico gratuito aos indocumentados. Agora a gente fala da crise de imigração na fronteira sul. O número de pessoas esperando acabar a política da era Trump, chamada Título 42, impressiona. Já são 150 mil pessoas acampadas do lado mexicano. As imagens são dramáticas. Eles estão espalhados por Ciudad Juárez. São centenas de tendas improvisadas nas ruas mexicanas. Homens, mulheres, crianças que estão na contagem regressiva para o dia 11 de maio, na expectativa de entrar no território norte-americano. Imagens assim se tornaram comuns. A todo minuto, pessoas tentam cruzar o arame farpado que leva ao muro e aos Estados Unidos. A quantidade de roupas penduradas ao longo de quilômetros de cerca dá uma ideia de como isso se tornou rotineiro para os agentes de imigração. Para a grande maioria, Ciudad Juárez, no México, é a parada final antes da fronteira com o território americano.
Por causa do dia 11 de maio, quando acaba o Título 42, que é a política de saúde pública que permitia expulsar imigrantes, a quantidade de pessoas chegando nessa região vem dobrando a cada dia. Hoje, o número de imigrantes espalhados pela cidade já soma 150 mil pessoas. São centenas de tendas espalhadas pelas ruas de Ciudad Juárez. Homens, mulheres e crianças como Janaise Games, de 22 anos, e a filha de 4, que esperam pela oportunidade de entrar nos Estados Unidos. Eu quero cruzar, mas não sei, não quero irme tampouco por ilegal. Eu quero cruzar, mas também não quero fazer isso ilegalmente, diz Janaise. Nas últimas semanas, o governo americano lançou um aplicativo chamado CBP One, que permite os imigrantes se inscreverem digitalmente para vagas limitadas de entrevista com oficiais de asilo. Até agora, Janaise não conseguiu uma hora. Assim como ela, centenas de imigrantes chegaram na cidade viajando no topo de trens por mais de 10 horas. Leonardo explica que fez o percurso chamado Trem da Morte com toda a família e desabafa dizendo que é muito gelado. Helado, o corpo helado todo. Ai, horrível, muito frio. Esta família espera cruzar a fronteira ainda hoje em busca do sonho americano. Vamos, como quem diz, por esse sonho americano. Mas até lá, eles ainda vão caminhar mais 25 milhas sob o sol escaldante. Outros vão esperar em Ciudad Juárez até o dia 11 de maio. Com o término do Título 42, a administração Biden enfrentará duas grandes dificuldades. A primeira, uma crise humanitária. São mais de 150 mil pessoas esperando na fronteira pela oportunidade de aplicar para asilo político aqui dentro dos Estados Unidos, uma coisa que o governo, o sistema de imigração americano não está equipado ou preparado para lidar. E segundo, uma crise política. Afinal, os republicanos já estão utilizando esse número de pessoas na fronteira como base para mostrar que eles estarão defendendo a fronteira e o governo Biden não estará. Então, é uma situação muito delicada e, no final do dia, uma situação muito triste. Afinal, as imagens da fronteira são imagens fortes, são imagens difíceis. Depois do intervalo, a gente traz todos os detalhes de um evento para empresários brasileiros que aconteceu hoje em New York City. E no Dia Nacional de Conscientização sobre o Fentanil, um novo estudo mostra que os óbitos pelo opioide seguem aumentando até entre as crianças. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. New York City sediou hoje um fórum sobre oportunidade de investimentos no Brasil e discussões sobre simplificação de impostos com empresários e investidores. O encontro promovido pelo LIDE também reuniu políticos brasileiros como governadores, prefeitos e até o presidente da Câmara dos Deputados. A reportagem é da Carolina Camargo. O primeiro painel contou com 8 governadores e 2 prefeitos brasileiros para destacar as qualidades e vantagens dos estados e cidades para atrair investidores estrangeiros. O primeiro a falar foi o governador do Amazonas, o maior estado brasileiro. Wilson Lima apontou que o estado é um exemplo de desenvolvimento econômico, social e ambiental e que estava pronto para receber novos negócios. Nós somos líderes nacionais em produção de motocicleta, de celulares, televisores. O estado do Amazonas é o segundo maior produtor de ar-condicionados do planeta, só perde para a China. Porque nós somos a região brasileira que está mais próxima, por exemplo, do México, do Panamá, dos Estados Unidos. Um voo de Manaus para Miami são 5 horas. Então, eu posso colocar em 5, 6 horas, 7 horas, um produto como um semicondutor, como um celular no mercado americano, no mercado da América Central, num tempo muito curto. E aí abrem-se as oportunidades de negócio. Nas 2 primeiras horas, os governadores mostraram atrativos das suas regiões com potenciais de competitividade e de crescimento para atrair investidores externos e recursos internacionais. Mas foi na segunda etapa do evento que todos os olhos se voltaram. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prometeu que o Congresso irá trabalhar numa reforma tributária possível. E o nosso desafio
vai ser, presidente Temer, fazer com que o arcabouço fiscal e a reforma tributária fiquem à margem dessa polarização, à margem das discussões políticas, porque esses temas são nacionais e precisarão do empenho de todos os empresários, de todos os políticos, de todas as pessoas que pensam num Brasil melhor, mais simplificado. Lira ainda aproveitou e mandou um recado aos opositores. É a reforma de não deixar retroceder tudo que já foi aprovado no Brasil, no sentido da amplitude do que é mais liberal. A reforma tributária, que pode ser votada até o meio do ano na Câmara dos Deputados, recebeu o apoio de boa parte dos presentes no evento. O senador Ciro Nogueira afastou os temores de perdas de arrecadação com o ICMS e reafirmou a necessidade de mudanças. E nós não podemos ter um sistema tributário que traga maior carga tributária ao nosso país. Não tem como. Mas foi o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, que definiu melhor a discussão sobre a modernização do sistema de impostos do país para garantir um ambiente de negócio saudável. Não dá para continuar com o pior sistema tributário que foi construído pelo nosso país. Nós temos um sistema que é caótico, que já foi dito. E aí nós temos que reformar. A reforma do IVA é uma reforma que, de fato, o Brasil não devia estar mais discutindo. Por quê? E aí eu quero já me encaminhar para o final para dizer o seguinte: o mundo todo já pacificou que bem e serviço e direito é uma tributação só. Então, é a tributação sobre o consumo. Não existe mais a diferenciação sobre bem e serviço. E olha só essa boa notícia. A companhia aérea brasileira Azul ampliou um acordo com a norte-americana United Airlines. A parceria é para incluir novas opções de rotas de voos entre o Brasil e os Estados Unidos. Segundo a Azul, a partir de amanhã já estarão disponíveis para venda voos para Chicago, Cleveland, Denver, São Francisco e a capital Washington, D.C. Os voos serão disponibilizados pela Azul e operados pela United. Atualmente, a Azul já mantém uma parceria com a empresa que permite voos para Newark e Houston. Além disso, a companhia brasileira opera dezenas de outros voos diretos de muitas cidades brasileiras para Fort Lauderdale, Orlando e Orlando, na Flórida também. Agora, um alerta. Hoje é Dia Nacional de Conscientização sobre o fentanil, um opioide perigoso com efeitos até 50 vezes mais potentes do que os da heroína e que desencadeou uma crise de saúde pública aqui no país. Um estudo que acaba de ser publicado no JAMA Pediatrics mostrou um aumento assustador no número de óbitos por causa dessa droga sintética, especialmente entre os menores de idade. Nos Estados Unidos, as mortes por overdoses de fentanil aumentaram 30 vezes em 8 anos. E não apenas entre os adultos. Uma nova pesquisa mostra um crescimento significativo de vítimas menores de idade. Mais de 5.000 crianças morreram por causa do opioide nos últimos 20 anos. E metade dessas mortes aconteceu durante os 2 primeiros anos da pandemia de Covid-19. Especialistas estimam que os casos se devem ao provável fácil alcance das drogas pelos menores. Hoje, dia 9 de maio, é marcado pelo Dia Nacional de Conscientização sobre o Fentanil, uma data criada pelo governo para tentar reduzir o número de mortes pela droga. Hoje, o fentanil é a principal causa de mortes no país entre pessoas menores de 50 anos. Os Estados Unidos tentam há anos lidar com a epidemia de fentanil nas ruas, que só em 2021 matou 70.000 pessoas no país, o equivalente a 191 overdoses fatais por dia. Depois do intervalo, a gente mostra como bandidos estão usando a inteligência artificial para imitar vozes, fingir sequestros e pedir resgates. E atenção, um zoológico dos Estados Unidos está lançando um desafio de proteção à extinção de espécies com prêmio de $1 milhão. Agora um alerta para nossa comunidade. Bandidos estão usando inteligência artificial para dar golpes. Eles conseguem programar o computador para imitar a voz de alguém, fingir que essa pessoa foi sequestrada e pedir resgate em dinheiro.
Jennifer Di Stefano foi a vítima do golpe. Ela recebeu uma ligação de estranhos e entrou em pânico. Eu ouvi a voz da minha filha chorando, pedindo socorro e ajuda. E na sequência, a voz de um homem pedindo resgate, desabafa ela. Jennifer fica nervosa só de lembrar a história. A filha de 15 anos estava viajando, participando de uma competição de esqui. Os bandidos aproveitaram a oportunidade para fazer a ligação desesperadora. Tudo era uma mentira. Os hackers copiaram a voz da filha por inteligência artificial, deram o golpe e conseguiram dinheiro. Eu nunca duvidei nem por um segundo que fosse ela. Jennifer diz que quando descobriu a verdade, sentiu que vivia um filme de ficção científica na vida real e citou que os avanços para o bem também estão acontecendo para o lado do mal. Na semana passada, um dos criadores da inteligência artificial do Google alertou o mundo sobre os riscos e avanços dessa tecnologia. Na sexta-feira, a vice-presidente Kamala Harris se reuniu com os executivos do setor de tecnologia para anunciar um investimento de 140 milhões de dólares em pesquisas de inteligência artificial e para controle e diminuição dos riscos com essa tecnologia. Então, podemos dizer que a inteligência artificial consegue simular as ações humanas. E aí que nós temos um grande desafio, que é identificar o que é inteligência artificial e o que é real. Hoje, é possível encontrarmos inteligência artificial muito facilmente, né? Os assistentes de voz, o reconhecimento facial no próprio celular. Traz à tona, então, o uso indevido para benefício próprio, dando oportunidade de aplicação de golpes. Então, um dos golpes mais recentes, que tem se falado bastante, é a clonagem de voz de entes queridos para roubar dinheiro ou para informar um falso sequestro. O Zoológico de Indianápolis anunciou que quer ajudar espécies ameaçadas de extinção e, para isso, lançou um desafio. A instituição está oferecendo $1 milhão para quem apresentar o melhor projeto de conservação sustentável para o futuro dos animais. A única exigência é que o projeto de preservação seja voltado para espécies consideradas criticamente em perigo. As inscrições serão abertas em 4 de junho. O vencedor será escolhido por um painel de especialistas internacionais em conservação animal. O anúncio do projeto contratado será feito em fevereiro do ano que vem e o escolhido terá 5 anos para implementar o seu programa e mostrar progresso. E mudando de assunto, esta semana está marcando o fim de uma jornada de 52 anos para um estudante do Maine. Você vai conhecer agora a inspiradora história de um veterano de guerra de 70 anos que, depois de muitos desafios, acaba de se formar na universidade. Why does this work and how does it work? It's just, I love it, you know. John Cyrus é o novo graduado em microbiologia da Universidade do Maine e não esconde a alegria de se formar no mesmo ano que a neta mais velha. And it's kind of cool too is that my oldest granddaughter graduates from Lawrence this year. Hoje, aos 70 anos, ele lembra que sua luta para se formar na universidade começou bem antes de todos os seus colegas de classe nascerem. I love being, problem solving and doing things like that. Em 1971, ele planejava ingressar na universidade, mas sofreu um grave acidente de carro que o deixou incapaz de realizar esse sonho. My atlas bone had fractured and I should have been dead. Quando enfim se recuperou, começou a estudar, mas logo foi recrutado pelo governo para a Guerra do Vietnã. Algum tempo depois, de volta aos Estados Unidos, retornou à sala de aula. Então eu tive um grave acidente no laboratório e fiquei novamente sem poder estudar. Aí acabei desistindo, conta o veterano. Well, I never got around to getting back. Foi só quando John se aposentou em 2012 que ele decidiu retomar o antigo sonho. Yeah, I'd like to go back, I've got time now. Why don't I go back to school? Being back in the lab, the lab has always been my first love. Nicholas, um dos colegas de John, diz que ele sempre foi muito legal, interessante e entusiasmado. John is an interesting guy. He's a very nice guy. E não vai pensando que a jornada acadêmica de John para por aqui. Ele já foi aceito em uma pós-graduação e começou a se preparar para um doutorado. E diante dessa aventura, ele dá um conselho a quem o assiste. Find the time, make the time. Trabalho e outras coisas estarão sempre lá. Então encontre um tempo para fazer aquilo que você ama e aproveite a vida, diz. Experience some of the beauty. Go out there and live.
No próximo bloco, a gente mostra que a NASA lançou uma nova missão para melhorar as previsões sobre os furacões aqui no país. E tem também uma belíssima homenagem à rainha do rock brasileiro, Rita Lee, que morreu aos 75 anos, deixando um gigante legado e milhões de fãs. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com uma novidade tecnológica que promete ajudar no combate à temporada de mosquitos na Califórnia. São os drones anti-insetos. As autoridades decidiram controlar a população desses bichos depois do anúncio de que este ano o número de mosquitos será recorde. Os drones vão rastrear locais com água parada e despejar inseticidas. A tecnologia já começou a ser usada no município de Santa Clara. As autoridades informaram que a temporada de insetos começou mais cedo em algumas regiões da Califórnia, por causa do intenso inverno chuvoso que atingiu o estado. Nair Zahiri, gerente do Distrito de Controle de Vetores, informou que a tecnologia foi a melhor solução encontrada para lidar com a crise emergencial sem afetar o habitat e também para controlar os estágios dos mosquitos antes que eles virem adultos. Os insetos podem transmitir várias doenças, como dengue, febre do Nilo Ocidental e outras. Algumas podem ser perigosas e fatais. A Agência Espacial Norte-Americana lançou uma nova missão para melhorar a previsão sobre furacões previstos para este ano aqui no país. Um foguete já decolou da Nova Zelândia, levando os 2 primeiros CubeSats, que são satélites em forma de cubos do tamanho de um pão e pesando aproximadamente 12 libras cada. Em 2 semanas, outros 2 satélites também serão enviados. Ao todo, os 4 satélites vão orbitar a cerca de 340 milhas acima da superfície da Terra. Juntos, eles vão capturar observações de hora em hora sobre precipitações, temperaturas e umidade de tempestades. Para a NASA, os CubeSats estão chegando em um momento perfeito à órbita, já que a temporada de furacões no Atlântico começa em 1º de junho. Vamos aproveitar, já que a gente está falando aí de tempo, vamos dar uma olhadinha para a gente ver como é que vai estar o clima amanhã, vamos dar uma olhada no mapa? Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 55, o mesmo tempo aí a gente vai ver em Washington, em Nova York e Norfolk, tudo aí sol entre nuvens, tempo bastante encoberto. Charlotte, máxima de 80, Atlanta, máxima de 83, olha, previsão de bastante tempestade em Jacksonville, máxima de 88, Tampa e Miami, tempo encoberto. Essa chuva segue em New Orleans, máxima de 83, mínima de 72. A mesma coisa em Houston, né, Evelyn? Bastante tempestade prevista para toda essa região do Texas, Houston, Brownsville e San Antonio. O tempo só melhora chegando ali em El Paso, onde vai fazer bastante calor e muito sol. Em Albuquerque, no Novo México, máxima de 81, mínima de 46 e o sol aparece entre nuvens. Mesma situação aqui em Los Angeles, na Califórnia, onde a mínima vai chegar a 55 e em São Francisco, menos ainda de mínima, 51 e a máxima não passando aí dos 62. Agora a gente abre um espaço para uma linda homenagem a Rita Lee, a brasileira rainha do rock, conhecida pela coragem, bravura e por ser uma mulher muito à frente do seu tempo. Ontem à noite, aos 75 anos, ela morreu em casa, rodeada da família. Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e desde então batalhava contra a doença. O velório de uma das mais importantes artistas brasileiras aconteceu em São Paulo e foi aberto aos fãs nesta tarde. Mas magoou Rita, não com seu jeito despachado de ser, mas com a despedida abreviada por um câncer do pulmão diagnosticado em 2021. Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, morreu na noite de ontem, aos 75 anos de idade, em São Paulo. Seu corpo será cremado em uma cerimônia particular também na capital paulista. A líder dos Mutantes, contudo, é grande demais para deixar a vida. Parte dela continua e sempre continuará por aqui, vivendo nas rádios, nas músicas e nas saudades. Eu morava na Pompeia, né? E era o grupo de música, eu estava sempre lá na casa dele, o Serginho, o Arnaldo, e a gente viveu ali aquele momento dos Mutantes, Rita Lee, sem dúvida.
A Rita Lee, ela tinha um senso assim de humor incrível, inteligente. Então a gente prestava muita atenção naquilo que ela falava, não só em música, mas em livro, em programas de rádio, televisão. Ela era muito perspicaz, né? Muito inteligente. Vocalista dos Mutantes, Rita Lee e seus colegas debutaram na TV em 1966, trazendo ousadia e originalidade ao som da guitarra elétrica. Mesmo depois do fim da banda, em 1971, Rita Lee continuou fazendo música e política dentro e fora dos palcos, cantando algumas canções atemporais, como Ovelha Negra, Erva Venenosa, Doce Vampiro e Lança Perfume. A Rita Lee, ela criou um estilo e foi a música de uma geração, né? A trilha sonora de uma geração e inspirou muitas outras, porque você pode ir em qualquer lugar quando toca Mania de Você, Chega Mais, até hoje as pessoas adoram. É uma música deliciosa. E essa dupla, né, Rita Lee e Roberto de Carvalho, fizeram muito êxito no Brasil. E ela é incomparável, é a rainha do rock, sem dúvida nenhuma. Fluente em inglês, Rita poderia ter desbravado as ondas americanas, mas a ovelha negra da música nacional tinha outros planos: ser estrangeira em seu próprio país. Eu acho que, às vezes, para penetrar no mercado americano, muitas vezes você tem que estar aqui, né? Então, a Rita se dedicou muito ao Brasil, Europa, mesmo na época dos Mutantes, indo para Paris. E ela falava inglês, né? Ela é descendente do pai americano-brasileiro. Então ela tinha facilidade, mas eu acho que a essência da Rita Lee era o Brasil, é o humor brasileiro, o espírito do brasileiro, né? O humor dela, as letras e a forma que ela se enveredou na música, que, como eu disse anteriormente, ela praticamente criou um gênero, né? Um rock brasileiro. Uma linda e merecida homenagem à Rita Lee no nosso jornal, para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. Todo mundo adora ela. Eu sou muito fã, fiquei muito triste com essa notícia hoje cedo, mas é importante também nesses momentos a gente celebrar a vida das pessoas e todas as conquistas dela. Ela teve um nome tão importante para a nossa cultura. Muito, com toda essa trajetória dela, essas músicas que marcaram época, marcaram para todo mundo com toda certeza. É importante essa homenagem e a gente lembrar com toda certeza quem foi Rita Lee, né? Eterna, Rita Lee é eterna. Bom, é com essa imagem, então, essa reportagem maravilhosa, essa homenagem linda que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Exatamente. Você fica agora com mais um episódio da 6ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês.